câncer de boca é uma das doenças de maior incidência no Rio Grande do Sul. Em 2010, foram diagnosticados mais de 1.000 novos casos da doença. Só em Porto Alegre foram 170 casos. Dados como esse levaram o vereador Mário Manfro a criar a Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Câncer de Boca. Então, hoje o Porto Alegre em Debate recebe aqui o vereador Mário Manfro e recebe também Francisco Medella, que é o coordenador da Semana Acadêmica de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também o professor da Faculdade de Odontologia da URGS, João Batista Burslaff. Esses dados que eu citei na abertura são do Instituto Nacional de Câncer, que fez uma grande pesquisa em 2010 em todo o Brasil sobre a incidência dos vários tipos de câncer. E realmente o Rio Grande do Sul apareceu como o quarto estado onde a doença mais aparece. O senhor acha que esses dados realmente levaram o senhor a criar a frente? A tua introdução, primeiro, quero saudar todos os espectadores, agradecer esse espaço. É isso mesmo que nós buscamos, espaço para divulgar esse grave problema. A tua introdução vale como justificativa, né, para esse projeto, né? No mês passado foi graças ao apoio de todos os colegas vereadores, porque foi um projeto que foi aprovado por unanimidade, foi instalada a Frente Parlamentar e queremos agora fazer a divulgação desse grave problema, né? Pois é, isso que eu queria começar perguntando para o senhor. O que pode uma Frente Parlamentar fazer para reduzir esses números? Eu acho que essa é uma Frente Parlamentar que quer fugir só da teoria, né? Claro que um dos aspectos nós estamos fazendo aqui nesse momento, que é divulgando esse problema. Porque pessoas, inclusive pessoas esclarecidas, às vezes perguntam, mas existe câncer de boca? Tem câncer de boca? Talvez seja uma utopia, mas o que eu quero com essa frente parlamentar, um dos objetivos, seria que tivesse a mesma divulgação e a mesma prevenção, por exemplo, que o câncer de mama. Que há esse movimento extremamente positivo e nós queremos, né, eu gostaria que fosse divulgado o grande problema que é o câncer de boca, porque é um câncer extremamente agressivo. Depois o professor João Batista tem muito mais qualidade, muito mais propriedade do que eu para falar dessa agressividade, das lesões que a mutilação que o câncer de boca causa. Mas esse é um aspecto de divulgar. E o outro aspecto que eu quero colocar à disposição daquelas lideranças comunitárias, daquelas pessoas que estejam nos vendo, é que a Frente Parlamentar se propõe a ir até as comunidades, principalmente as comunidades mais carentes. Existe uma faixa etária, que eu também vou deixar para o João Batista depois dizer, aquelas pessoas mais suscetíveis ao câncer de boca. A Frente Parlamentar pode e vai até essas comunidades, faz o levantamento, faz o diagnóstico e muito mais do que isso, Poliana, porque não adianta também fazer o diagnóstico, dizer, olha, realmente tem uma lesão aí que pode ser um câncer e virar as costas. Não, nós temos aonde, que é na Faculdade de Odontologia, através dessa parceria, fazer a biópsia, enfim, encaminhar o paciente ao sistema público depois para tratamentos, se for o caso. E quero ressaltar aqui que a Faculdade de Odonto da URGS, a Faculdade de Odonto da PUC, todas as entidades de classe estiveram presentes aqui no dia, o SECO, a BO, o CRO, desculpa se estiver esquecendo, sobre a CID, enfim, todas as entidades de classe e as duas universidades, as duas faculdades aqui de Porto Alegre estiveram presentes, todo mundo junto com essa motivação de prevenção e combate ao câncer de boca. Perfeito. Antes da gente detalhar mais as tarefas da Frente Parlamentar, gostaria de perguntar para o professor por que existe, se existe um porquê e quais são as principais causas para o Rio Grande do Sul realmente ser o quarto estado onde mais há câncer de boca. Bom, em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui presente, né? Te agradecer pelo espaço, né? Pela discussão a respeito do câncer de boca, parabenizar o vereador por essa iniciativa de discutir, de criar um espaço em que a gente possa discutir o câncer de boca com a sociedade. Antes de responder a tua pergunta, eu gostaria só de fazer uma pequena introdução, porque eu sou professor há alguns anos, eu sou professor na universidade desde 82.
Me formei em 1979, e eu digo para os meus alunos, né, o Francisco, o Chico é meu aluno, né, a gente não nasceu velho, a gente ficou velho trabalhando. E isso dá uma certa experiência em algumas atividades. Então, quando eu estava me formando em 1979, a primeira atividade didática que eu tive foi um painel com a verba da Fundação Kellogg's sobre prevenção do câncer de boca. 30 anos depois, eu estou aqui na minha cidade falando sobre prevenção do câncer de boca, né? E isso é uma coisa, de um certo modo, frustrante, né? Porque se nesses 30 anos a gente tivesse realmente realizado a prevenção como ela deveria ser, nós teríamos índices muito menores. Então, pois é, o vereador até falou, muitas pessoas até instruídas às vezes não sabem que existe o câncer de boca. Né? Exatamente. E nesses 30 anos a gente teve uma evolução tecnológica importantíssima na medicina, na sociedade, enfim, há 30 anos atrás nós não tínhamos nem sonhávamos com telefone celular, né? Os equipamentos que a medicina dispunha em imagem, em tratamento e assim por diante eram muito mais precários do que nós temos hoje. E os índices de sobrevivência dos pacientes com câncer não têm diminuído. E mostra que realmente a gente falhou. A sociedade falhou, a odontologia falhou nesse andar. Então é muito importante que a gente retome essa caminhada e faça efetivamente a prevenção. Então essa é a beleza, a singeleza dessa frente, né? A gente começar realmente a ter um papel junto à sociedade, junto aos órgãos de classe para realmente efetivar, fazer essa prevenção valer. Então, em relação ao que eu te perguntei, é essa falta de divulgação, falta de alerta à população que torna o Rio Grande do Sul tão afetado? Esse problema é a nível nacional, né? Vamos dizer assim, a nossa particularidade no Rio Grande do Sul, quando a gente fala em índices de câncer, a gente pensa, vamos ter o Nordeste todo, a Amazônia na frente e assim por diante. Mas o primeiro estado é São Paulo. São Paulo é um primeiro em tudo, né? O de bom e o de ruim. O segundo é o Rio de Janeiro. O terceiro estado é o Paraná e o quarto estado é o Rio Grande do Sul. Qual é a peculiaridade que tem o Rio Grande do Sul e o Paraná? É a migração da civilização europeia, que traz consigo um DNA mais antigo, mais exposto a fatores carcinogênicos, traz as pessoas, claro, para um país com uma estação tropical, né, exposto ao sol, fatores carcinogênicos, que faz com que aumente esse índice. Então essa miscigenação do DNA europeu nos estados do sul faz com que esses índices sejam bastante elevados. Porque o câncer, na verdade, é uma doença genética modificada por fatores ambientais. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar nesses fatores que a gente vai discutindo aos poucos, a exposição à luz solar, o cigarro, o álcool, né, que vão deixar esses índices altos. A gente vai trabalhar na prevenção nesses fatores. Eu quero depois entrar um pouco mais nessa questão dos maus hábitos que podem levar ao câncer. Mas antes eu queria falar aqui com o Francisco sobre a questão de ser aluno de odonto. A gente sabe que na URGS, odontologia sempre é um dos mais disputados no vestibular, né? Tu achas que o crescimento não sei se é um crescimento da classe, mas o crescimento de pessoas interessadas pelo assunto vai contribuir de alguma forma com a divulgação? Sem dúvida, sempre quando a informação é passada, né, se amplia a informação, chega em maior número de pessoas, sem dúvida é um acréscimo vantajoso, né, na prevenção do câncer, o maior número também de profissionais na área também, o interesse maior do pessoal. Bom, tu és o coordenador da Semana Acadêmica de Odontologia. Quando é que vai ser a semana? Ela começa no dia 24 de outubro, vai de 24 a 28 de outubro, né, de segunda a sexta. Já é a nossa 43ª edição, então já vem há bastante tempo. Ela é preparada, coordenada basicamente por alunos. Então a gente tem na comissão de organização da Semana Acadêmica cerca de 45 alunos que organizam, mas sempre todo ano tem um professor que é orientador. Esse ano é o professor Fernando Neves Hugo, e eu, juntamente com a minha colega Carolina Zambuja, a gente toca a coordenação da Semana Acadêmica. Nessa semana a gente tem, para as aulas na faculdade, né, a gente toma conta da faculdade, assim, e a gente ministra uma série de cursos com professores que vêm
do Brasil inteiro, inclusive do exterior. Esse ano nós temos 3 professores que vêm dos Estados Unidos, e, enfim, com cursos teóricos, cursos práticos. Cara, uma oportunidade de expandir a vida acadêmica. Expande, tira um pouco a gente daquela coisa de chega na faculdade, tem a aula, vai para casa, sabe? A gente tem uma semana diferente com aulas, cursos diferentes. Mas além do impacto que isso causa em vocês, como vocês estão apoiando aqui a frente parlamentar criada pelo vereador, tem algum trabalho da semana acadêmica que tenha influência na comunidade? Tem, a gente promove a Praça de Prevenção, que é um grupo, uma comissão na semana acadêmica que trata de prevenção e promoção de saúde bucal. Então a gente recebe uma série de instituições, de crianças que vão na faculdade para receber instrução de alimentação saudável, instrução de saúde bucal. A gente tem os escovódromos, então a gente ensina as crianças a escovarem os dentes. Tem teatros, palestrinhas infantis, brincadeiras, jogos, tudo voltado para a comunidade infantil de Porto Alegre. E onde que vocês fazem essa atividade? Na faculdade mesmo. Na faculdade, as pessoas podem ir até lá? Podem. A gente vai contratar diversas instituições, vamos levar até lá e fazer toda... Perfeito. Vereador, importante esse tipo de iniciativa para contribuir com a frente. Com certeza, eu acho que o fato da odontologia se aproximar das comunidades, né? A odontologia, ela é estigmatizada, muitas vezes a odontologia é para quem tem dinheiro, né? A odontologia é só para quem tem recursos, e não é assim. Então, eu acho muito que associada à estética também. Não, também, eu acho que isso até em algum aspecto é positivo. A odontologia só que esse estigma de que é para rico, um pouco é culpa da classe, sim, mas um pouco também é por falta dessa aproximação com a comunidade. Eu não falei aqui, mas acredito que a maioria das pessoas que nos assistem saibam, o vereador, além de vereador, é dentista. Sou dentista. Então, como é que essa tua formação contribui hoje para o trabalho como parlamentar? Se me permite interromper um minutinho, ele é dentista, foi aluno da faculdade, e como a semana acadêmica tem 43 anos, né, ele já foi coordenador de uma semana acadêmica. Eu não queria dizer isso, porque eu fui o presidente da 11ª semana acadêmica, agora já está na 43ª. Depois não precisa ter dito isso. Né? Mas a experiência só soma aqui no trabalho do Legislativo. Desculpa, qual é a tua pergunta? A pergunta é exatamente como a tua formação influencia no teu trabalho como legislador aqui. Olha, eu sempre digo, por culpa minha, não da classe, eu ingressei no Legislativo, fui eleito vereador, sem o apoio da odontologia. Torno a dizer por uma questão de justiça, por minha culpa, porque eu me formei, por N motivos, entrei para dentro de um consultório que é talvez assim muito comum na classe odontológica, e a gente se isola dentro do consultório e não... Eu, pelo menos, não convivi com a classe. Tá? Raras exceções, e o Dr. João Batista, que é um amigo com A maiúsculo, na primeira eleição, ele ainda me levou lá na faculdade, mas uma coisa assim muito incipiente. Mas no momento que eu fui eleito, eu procurei os órgãos de classe e coloquei meu mandato, e isso tem sido assim aqui, eu acho que até vocês mesmos são testemunhas, quando vocês me dão um espaço, fala vereador, ou qualquer espaço que tem, é o odonto, que é o meu foco. Por quê? Porque acho que a odontologia, durante muito tempo, não por culpa desse governo, daquele governo, não é isso, não é política agora que eu estou falando, mas é uma verdade, ela foi sendo relegada a um plano secundário. Eu te falando agora no aspecto assim público. Hoje nós temos 160 dentistas atuando no município, né? 100 dentistas municipais. No caso do câncer de boca, só ano passado em Porto Alegre, 170 casos. Já não dá um paciente por dentista. Exatamente. Nós temos muito poucos dentistas. A bem da verdade também, o atual secretário de Saúde, o Dr. Casartelli, tem procurado minimizar esse problema através de abertura de concurso público, que há muito tempo não tinha.
foi feito um concurso público. Agora, pelo menos, foram contratados alguns profissionais, poucos, mas pelo menos existe uma lista de espera. Agora mesmo está chegando na Câmara de Vereadores um projeto para a contratação de mais 9 cirurgiões dentistas para atuar no Centro de Especialidades Odontológicas lá do postão do IAPI. Então, realmente está melhorando, muito a ser feito, muito a ser feito. Acho que o próprio cirurgião dentista da rede pública, quanto mais cirurgiões dentistas nós tivermos na rede pública, mais chance tem de detectar o problema enquanto incipiente ainda, enquanto ainda tem um tempo, uma chance maior de cura. Tudo isso é uma rede. E eu acho que, como disse o Dr. João Batista, nós temos que retomar isso, mas retomar conscientes que tem muito a ser feito. Não vai ser de um dia para o outro que nós vamos resolver o problema, mas que seja contínuo, que a ação seja contínua. Então eu torno a aproveitar o teu espaço aqui, o espaço que vocês estão me oferecendo, para conclamar as comunidades que tiverem interesse que essa frente vá até a associação, que faça exames na associação. Nós estamos à disposição. O contato pode ser aqui a Câmara de Vereadores mesmo, Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Câncer de Boca. E a partir daí nós vamos agendar... Vamos explicar um pouquinho melhor para o telespectador que às vezes não tem nem obrigação de saber como funciona aqui a Câmara de Vereadores. Com certeza. Quem faz parte da Frente Parlamentar, contatando a frente, como essa ida à comunidade se dá? Bom, eu não vou citar os nomes dos vereadores porque eu vou esquecer algum e aí vou ser injusto. Mas é importante a gente dizer que não é só o senhor. Chegando à Câmara de Vereadores, a pessoa vai encontrar algum representante. Eu sou o presidente da frente, até por uma questão que quem propõe uma frente automaticamente é o presidente da frente. Mas nós temos outros vereadores. Eu me lembro que no dia da instalação da frente, eu ainda disse, olha, nós temos um vereador pelo menos de cada partido. Então eu não tenho absolutamente nada a ver com partido político. Então nós temos alguns vereadores contatando com a Câmara Municipal ou com o gabinete de qualquer desses vereadores, mas eu acho que o melhor é contatar com a própria ouvidoria da Câmara ou com a Câmara Municipal, e aí vão passar o telefone do gabinete de algum desses vereadores. E aí, chegando essa demanda, através do nosso contato na Faculdade de Odontologia da URGS, do Dr. João Batista, nós levaremos à frente até lá, e alunos, né, que vão junto com o Dr. João Batista fazer o exame, sob a supervisão, claro, de professores. Claro. Professor, é importante a gente lembrar, o vereador até citou a questão da cura, né? O câncer de boca é um dos cânceres em que a prospecção de cura é de quase 80%, é isso? Se detectado no início. Todo o nosso problema é a detecção do câncer, né? Quanto mais precoce, maior é a chance de cura, né? Menor vai ser a mutilação do tratamento e assim por diante. Mas eu gostaria de ressaltar, vamos dizer assim, que a grande importância e, de novo, a singeleza da frente é poder trabalhar antes da lesão, esclarecer a população, porque muitos dos cânceres que a gente trata hoje seriam evitáveis. E muitas das mortes foram precoces para aqueles indivíduos porque se esperou ou se demorou para o diagnóstico, né? Então o fato da gente poder trabalhar nesses fatores antes, e à medida que nós fomos conversando, a gente vai se dando conta que mesmo na classe alta existem fatores que a gente pode tratar, né? E que a odontologia hoje passa a fazer parte, a importanciar esses fatores no dia a dia do consultório, no dia a dia da clínica, no dia a dia do serviço e assim por diante, né? Porque à medida que a odontologia foi criando base científica, porque por muito tempo a odontologia foi uma profissão técnica. Então, quando eu era aluno, nós aprendíamos muita técnica. De 1970 para cá é que a odontologia sedimentou essas bases científicas, entrou na pesquisa e realmente criou. Hoje na faculdade os alunos recebem uma odontologia completamente diferente daquela que os seus professores receberam. Criou um campo de conhecimento. Um campo de conhecimento. O que isso modificou na prática? E vamos dizer assim, a geração mais antiga, a minha geração, tem medo do dentista, tem aversão ao dentista.
teve mais experiências com odontologia. O imaginário que o dentista só arranca dente. Exatamente. Né? E isso é transmitido ainda, porque se fores ver um filme que tem um dentista em Hollywood, o dentista sempre é o assassino, é o bobo, né? Ele é ridicularizado porque o produtor, o diretor teve uma má relação, um trauma, né? À medida que a odontologia foi criando as bases prevencionistas, a odontologia passa a ser amiga da população. Isso é interessante, porque se baixou os índices com a adição do flúor na água, uma série de conhecimentos que foram adquiridos. E hoje trabalhar no aspecto preventivo é muito mais fácil. Isso já está provado. Mas à medida que chegar no serviço público, que passou durante anos tapando lesões, curando lesões, e à medida que outras lesões iam aparecendo, também não permitiu que a gente conseguisse zerar essa comunidade. Então é aí a dificuldade do setor público. Hoje a odontologia o conhecimento cresceu numa velocidade tal que o setor público não conseguiu acompanhar, né, com investimentos e assim por diante. Em relação ao câncer bucal especificamente, a gente quer agora trabalhar esses fatos em relação ao diagnóstico precoce, mas principalmente levar o conhecimento à população. Então eu vou te dizer assim, vamos evitar o cigarro, vamos evitar o álcool, vamos pregar sobre isso. E o sol? Quem é que vai botar chapéu no trabalhador rural? Quem é que vai dar o protetor labial? Quem é que vai ensinar o surfista que fica lá esperando onda das 10 da manhã às 2 da tarde, na praia, claro, de origem europeia, com o lábio exposto ao sol? Eu sei de experiências no estado de prefeituras que durante o verão, por exemplo, distribuem protetor solar para os trabalhadores. Mas eu nunca, de fato, nunca ouvi falar de protetor labial. Pois é, exatamente. E existe. Né? Existe e é importante. E tu nunca ouviu falar, provavelmente, na prevenção do surfista, do lábio do menino que fica ali. Isso é papel do... até colocam... Protetor creme Nivea. Exato. Era sei moda, se tem alguma... mas existe o protetor labial, né? Então são coisas assim que mesmo, à medida que a gente vai conversando, são trabalhos que devem ser feitos que a gente nunca ouviu falar. A Universidade de Florianópolis fazia um trabalho com os pescadores, né, da exposição do sol, dando chapéu para os pescadores e comprando chapéu usado no final do ano, em troca de rancho. Trabalho maravilhoso que foi feito lá, que diminuiu, eles têm, eu não me lembro agora, a incidência em mais de 30% as lesões pré-cancerizáveis. Então, nessas populações expostas aos riscos, é que a gente pode fazer um trabalho muito bonito. E aí eu acredito, vou passar a palavra aqui para o Francisco, que o papel dos alunos é extremamente importante, porque para compor essa comitiva que vai até a comunidade, sim, é importante que vocês tenham contato, né? Claro. Isso também é uma forma de aprendizado sem comparação para nós. A gente ir realmente em cima do problema. Desde a instalação da frente, vocês já foram até alguma comunidade? Eu particularmente não. É que a frente foi formada agora em agosto agora, Exato, ainda está em processo de... Perfeito, então deixa eu perguntar. Mas eu queria só fazer um pequeno atalho no que perguntaste para ele e até fazer um incentivo ao aluno da odontologia. Eu não devia dizer isso, mas vou dizer, eu me formei em 77, antes dele ainda, é bravo. Mas, e como eu disse também, eu estava dentro do consultório, nunca atendi a classe A, não. B, talvez. E aí seria, nós precisaríamos de outro programa, eu não tinha nem filiação partidária, por que eu concorria a vereador, aí precisaríamos de outro programa. Mas é bem atípico a minha chegada aqui, tanto é que cheguei aqui com 54 anos sem nunca ter concorrido, então é totalmente atípico. Mas quando eu fui até as comunidades, até as vilas, para dizer a palavra bem verdadeira, meu Deus, eu que trabalhava há mais de 20 anos dentro do consultório, imagina uma pessoa que não seja da área. O susto que eu levei das condições de higiene, saúde bucal dessas pessoas da periferia, a forma
como é encarada a odontologia, é desanimador. Então, como conhecimento, eu só peguei o gancho que ele seguiu. Acho que todo o aluno de odontologia deveria fazer essa incursão, porque uma coisa é o que tu aprende, uma coisa é aquilo que tu vê, que tu lê, a outra é aquilo que tu vê, tu realmente vivencia aquilo. Eu acho que seria fundamental que todo aluno de odontologia fosse até essas comunidades mais carentes e examinasse e olhasse a cavidade bucal dessas pessoas. Uma amostra sairia realmente estarrecido o quanto nós devemos para a sociedade, universo de políticos, de classe, de todo mundo, no sentido de saúde bucal. No início do programa a gente até entrou na questão da falta do Estado abarcar a questão da saúde bucal. E os próprios alunos, existe, eu acho, uma tendência de, como tu mesmo falaste, de se formar, montar seu consultório e não fazer nenhum trabalho comunitário, trabalho voluntário, enfim, existe uma... não é mais realidade. É isso que eu queria perguntar, tem mudado o perfil dos alunos? Tem, inclusive dentro da faculdade a nossa formação está sendo mais voltada para esse lado. Perfeito. Tem diminuído ainda que pouco, né? Não é tem pouco, diminuído. Houve uma mudança curricular, né? Sim. Eles dizem pouco porque eles não viveram o currículo antigo, né? Antes o currículo era feito por especialidades, né? Hoje o perfil do egresso da Universidade Federal é um perfil generalista, né? Apto a tratar o indivíduo da população brasileira. E o Ministério da Educação tem feito isso, também tem descentralizado as universidades. Hoje está sendo criado universidades federais no interior, em Ilhéus, em Lagarto, no Sergipe, né? Inclusive eu fui fazer a avaliação de uma faculdade de odontologia em Lagarto, no interior de Sergipe. Né? Mas qual é o tipo de profissional que Lagarto precisa? Precisa de um generalista que atenda, né, às deficiências da população. Então esse perfil hoje está sendo introduzido aqui. O aluno sai com a capacidade de trabalhar em serviços, inclusive de ser gestor, de ser preparado para ser gestor de serviço público, né? Isso é muito importante, porque à medida que uma geração vai ficando velha, hoje nós vamos precisar de novos gestores com novas cabeças, né? Exato. Então são essas cabeças que estão sendo preparadas. E essa vivência da realidade, que é proporcionada inclusive no currículo, hoje nós temos, eles fazem estágio em centros de especialidades odontológicas da prefeitura, fazem estágio em escolas, em serviços, né? Essa vivência é muito, muito importante, né? Porque conhecer a realidade social, meios sociais diferentes daquele que eles são oriundos, isso é muito bacana. Dá inclusive uma importância social maior para a profissão, né? Exatamente. Mas o que eu estava te perguntando antes, no início, era qual a estrutura que vocês têm para ir à comunidade? Que tipo de equipe vai ser formada para ir até a comunidade e alertar sobre os perigos do câncer de boca? A gente montaria equipes de alunos, sempre com a supervisão de um professor, e estipula comunidades chaves que a gente vai e faz essa visita e essa necessita uma logística. Assim, Conversa, exames também, exame clínico, né? E existe a estrutura da universidade para, por exemplo, receber as pessoas, se numa visita dessas detectado algum perigo, algum início de câncer, elas iriam até a universidade depois? Vamos dizer assim, quando a gente faz um trabalho de exame da comunidade, são levantados, todos os pacientes passam por um exame e por uma palestra educativa, né? Os pacientes que têm alguma lesão estabelecida, ou uma lesão cancerizável, que tem um prognóstico de vir a se tornar um câncer, ou uma lesão suspeita, esse paciente é encaminhado para a faculdade e vai ser feito o exame, a biópsia ou, em caso positivo, o encaminhamento para o tratamento cirúrgico. Então, todos os pacientes que forem examinados vão ter encaminhamento, mas todos os pacientes que forem examinados vão ser trabalhados no sentido da prevenção, né? E a gente trabalha de uma forma a transformá-los em vetores na sua casa, no seio da sua comunidade, né? Vetores do conhecimento, isso que é bacana. Vereador, essa questão de que os
eventuais pacientes encontrados a partir dessa iniciativa da Frente Parlamentar vão ser encaminhados para tratamento na universidade, isso desafoga um pouco o poder público em Porto Alegre? Olha, eu acho que a Faculdade de Odontologia da URGS, ela já tem o CEL, né, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Isso já é uma grande ajuda para o poder público. Acho que tem muito a ser feito, sem dúvida nenhuma. Claro que desafoga um pouco, mas mesmo sendo detectado, daí se tiver um problema, tiver que ser encaminhado ao poder público, nós vamos entrar no gargalo novamente. Então, existe uma deficiência ainda nesse sentido, que nós estamos também trabalhando para que minimize, diminua esse gargalo, no caso. Porque não adianta detectar, claro que algumas coisas, a própria universidade, mas dependendo do grau, se nós pegarmos uma lesão já mais avançada, nós vamos ter que utilizar daí o poder público, o hospital, enfim. E aí nós entramos no gargalo da saúde pública. Tu falaste que a frente está foi instalada, mas está sendo equipada. Isso. Né? Vai haver um cronograma de comunidades a serem visitadas? Com certeza. A primeira ação, nós estamos até segurando um pouquinho, até eu vou entrar num outro tópico agora, do dia, me ajuda, a Semana Estadual e Municipal de Saúde Bucal. É a 24 a 28 de outubro. Então, nós, neste período, nós vamos fazer se eu te disser a data agora, eu não lembro exatamente, se não me engano é dia 23, que é no domingo. Isso. Domingo é 23. No dia 23, a Frente Parlamentar vai fazer, no BRIC da Redenção, montar um espaço, né, para divulgação do trabalho e também para fazer exames. Nós já vamos fazer exames e depois nós vamos ter na quinta-feira dessa mesma semana, na Esquina Democrática, também esta mesma ação, divulgação do problema do câncer de boca e também exames preventivos, e também divulgando a semana estadual, que se não me engano é a 14ª, e a primeira semana. Essa é a primeira semana municipal. E foi uma iniciativa também aqui do que eu fiz aqui na Câmara, que também foi aprovada por unanimidade. Tá certo. Bom, antes da gente ir para um breve intervalo, vamos só reiterar aqui, dia 23, no BRIC da Redenção. BRIC da Redenção, nós vamos fazer, a Frente Parlamentar vai estar lá, juntamente com outras atividades da própria Semana Estadual de Saúde Bucal, com prevenção e exames do câncer de boca. Tá certo. Bom, então, daqui a pouco a gente volta, o Porto Alegre em Debate vai para um breve intervalo. Já voltamos a falar sobre a Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Câncer de Boca. Brasil sem grades. É Brasil de paz de verdade. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências.
Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre a Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Câncer de Boca. A frente é uma iniciativa aqui do vereador Mário Manfro, que nos acompanha hoje no debate. Também temos aqui Francisco Medella, coordenador da Semana Acadêmica de Odontologia da URGS, e ainda o professor João Batista Burslaf, também da Faculdade de Odonto da URGS. Bom, terminando o bloco anterior, falávamos aí de todas as questões que envolvem a profissão em si, né? A mudança de caráter da profissão. A gente falou aqui da importância de se prevenir do sol, de se prevenir do fumo, mas eu queria falar também dos sintomas em si. Um dos principais fatores para o Rio Grande do Sul ser o quarto estado em que mais há câncer de boca é que as pessoas não veem que o câncer está acontecendo a tempo, né? Quais são os sintomas? Uma pergunta que vale na verdade, para os três, né? Mas vamos aproveitar nossos convidados aqui que estão na ativa ainda, vereador. Como é que são os sintomas? Como norma, vamos dizer assim, para a população, né, o importante é que a população fique alerta a qualquer alteração na mucosa. Né? Existem algumas lesões que são chamadas de lesões cancerizáveis, que são passíveis de transformação em lesões malignas, mas ainda não são malignas. E elas aparecem como alteração de cor na mucosa, ou placas brancas ou placas mais avermelhadas. Né? Qualquer alteração de cor, então, na mucosa, é importante que a pessoa procure um serviço ou procure um dentista para fazer o diagnóstico diferencial ou proceder o exame e, consequentemente, o tratamento. A lesão maligna, vamos dizer assim, propriamente dita, ela aparece como uma ferida, como uma úlcera, como uma afta que não cura em 14 dias. Então, ela também o paciente deve procurar rapidamente o serviço para que se proceda o exame, o diagnóstico diferencial e a remoção e o tratamento da lesão. Né? E eu acho que essa certeza das alterações, de ter uma alteração, é o que faz o paciente buscar o tratamento. O que eu queria deixar claro, vamos dizer assim, é que nós estamos discutindo o câncer bucal, que é um câncer de fácil exame. Ele se mostra, a mucosa bucal é facilmente inspecionável, facilmente visível, ao contrário do câncer ginecológico. E se conseguir um nível de prevenção do câncer ginecológico muito alto. Por quê? Né? Porque exames periódicos. Mas como é que se conseguiu colocar esses exames na população, na cabeça da população? Perguntar para qualquer pessoa, qualquer mulher de qualquer nível social, ela sabe que ela tem que fazer o exame periódico. Isso foi um trabalho da ginecologia, da medicina, que conseguiu, junto aos gestores e junto à população, discutindo o problema, convencer as pessoas que é muito mais barato fazer a prevenção do que estabelecer o tratamento. Porque no momento que tu faz um tratamento, tu diagnostica a lesão, propriamente dito, tu tira a pessoa do mercado de trabalho, a pessoa não produz mais e a pessoa vai gastar com um tratamento caro. Se o paciente for prevenido, além de não diminuir a força do mercado de trabalho, a pessoa não vai se aposentar precocemente, a pessoa vai continuar produzindo impostos, inclusive, e ele vai evitar de ocupar uma vaga do sistema de atendimento de saúde. Então é muito mais barato exercer essa prevenção do que... Não. Então é isso que a gente quer, discutindo o problema do câncer, ocupando esses espaços, mostrando para a população que o tratamento é fácil, muito menos invasivo, inclusive, que o câncer ginecológico, que qualquer dentista é treinado, todo dentista é treinado para fazer, todo serviço odontológico tem capacidade de fazer esse tratamento, e se não tem para onde encaminhar, encaminhe para nós, na faculdade, que nós absorveremos essa prevenção e esse exame diferencial. Tu falaste do esforço dos próprios profissionais da medicina em divulgar, por exemplo, a questão do câncer ginecológico. E aqui o vereador falou antes, quando da instalação da frente, várias categorias da odontologia presentes. Existe uma mudança de caráter da própria classe em querer divulgar mais? Existe uma mudança em toda a odontologia no absorver o caráter preventivo da profissão. Isso já foi feito em relação a duas doenças, a cárie e a doença periodontal, e agora a odontologia está resgatando seu papel junto ao câncer bucal. Então nós tivemos aqui na instalação a Associação Brasileira de Odontologia,
o SECO, que é a reunião de todas as entidades, o Sindicato dos Odontologistas, o Conselho de Odontologia, a Faculdade de Odontologia da PUC, a Faculdade de Odontologia da URGS, a Secretaria Municipal de Saúde. Isso representa um número de profissionais muito grande na odontologia. E a esses profissionais nós também vamos sensibilizar no sentido de exercer e realizar essa prevenção. E mais do que realizar, a odontologia realiza isso habitualmente, mas não diz que realiza. Então, tu pega um exemplo assim do teu dentista. Tu vais ao dentista de 6 em 6 meses. O teu dentista nunca te disse, vou examinar tua mucosa e ver se está tudo bem. Mas ele examina. Mas tu não sai tranquila em relação ao câncer de boca. Tu nem pensaste no câncer de boca quando fosse no dentista. É a nossa competência examinar. Nós examinamos, mas nós temos que dizer que examinamos. Para que se tu sentir alguma alteração, alguma ameaça, alguma dúvida, tu saiba que tu vai procurar quem? O teu dentista. Entende? Colocar esse conhecimento na população, dizer para a população que nós fazemos isso, também faz parte dessa prevenção. Bom, vou aproveitar então o conhecimento do futuro profissional, já vou fazer um teste aqui, professor, ver se você está sabendo tudo. Quero saber como é que funciona o autoexame, porque também, assim como tem para o câncer de mama, existe um autoexame para o câncer de boca. Bom, então, o pessoal deve fazer na frente do espelho, examinar periodicamente a sua mucosa, apalpar, ver se sente alguma diferença em textura, em aumento de volume, pode ter alguma lesão também. Sintomatologia, se está sentindo alguma dor, algum desconforto em certas áreas da boca, mas é visual mesmo. Havendo alguma alteração, procura um profissional para saber qual a origem daquela. A gente comentou antes a questão os fumantes têm muito mais propensão, né, a ter câncer de boca, e a combinação fumo e álcool também é extremamente perigosa, né? Mas outras questões também influenciam para que a doença surja. Por exemplo, antes tu falaste das ações dos alunos em mostrar, inclusive, como se escova os dentes para as crianças da periferia. Esse tipo de cuidado, ou de falta de cuidado com a saúde bucal, também pode levar ao câncer de boca? A falta de cuidado do paciente, do indivíduo com a sua cavidade bucal já mostra que ele não se interessa, né? Ele não tem cuidado com a sua higiene, com a sua cavidade bucal. Então, isso pode mascarar algum problema que possa vir ao câncer. Outra questão importante que pesquisando, inclusive, no Instituto Nacional do Câncer, é a questão da alimentação, que me impressionou. Não imaginava que a própria alimentação tivesse uma influência nessa doença. Porque, na verdade, o indivíduo é uma equação química, né? É um equilíbrio, né? Um indivíduo com má saúde, com maus dentes, já se alimenta mal, né? Um indivíduo de uma classe social mais baixa, que não tem acesso a uma boa alimentação, é um indivíduo que tem uma porta aberta a uma série de doenças. No momento que o sistema de defesa dele se fragiliza, ele fica exposto a uma série de doenças, inclusive o câncer de boca, né? Porque o perfil do paciente portador do câncer de boca é homem, acima de 40 anos. Pois é, essa é uma questão. Por que acima de 40? Por que ele é mais propenso? Porque o câncer ele é uma doença de somatização de alterações no DNA. Tem a ver com a imunidade? Não, de alterações no DNA. Aquele DNA vai se duplicando a vida inteira. No momento que o sistema falha por ação, vamos dizer assim, existem alguns mecanismos de controle. Cada vez que uma célula se duplica, o filamento do DNA se divide e se replica, né? Então, vai a bagagem genética para uma célula e para outra. Essas duas vão gerar mais 4 com a mesma bagagem genética. Existem alguns mecanismos de controle, vamos dizer assim, então é exposto a um fator carcinogênico que faz uma alteração e aquela célula não se torna viável. Essa célula é desprezada pelo organismo. Por alguma razão, entre elas o fumo, o álcool e tal, esse erro passa. No momento que esse erro passa, ele é permanente. Todas as células que derivarem daquela vão apresentar aquele erro. No momento que tiver mais um erro, mais outro erro, mais outro erro, o sistema de controle está perdido e começa o câncer. Isso leva um tempo. Então, um homem, bebedor, fumante, com mais de 40 anos, né? Então, nós vamos morrer de alguma coisa. À medida que a medicina nos deixa mais longevos, nós provavelmente morreremos de algum câncer, né? Porque as mutações estão
se Sim. perpetuando no organismo. Mas nós podemos postergar isso ao máximo. Tá certo. Né? Bom, essa questão do fumo, eu acho ela muito pontual, porque a gente vê que as principais lesões, eu acredito, são causadas pelo fumo, né? O fumo, vamos dizer, te deixa totalmente, exato. né, o organismo todo. A nossa sociedade, apesar de aqui em Porto Alegre, inclusive, já ter a lei anti-fumo, que já está fazendo 6 anos, ainda é um hábito muito disseminado pela sociedade. A própria indústria do fumo, que está aqui no sul do Brasil, plenamente instalada, né? O fumo e o álcool. Só que o fumo hoje ele é banido, ele já tem um problema social, o cara é fumante, já é expulso do shopping, não entra no cinema, mas o álcool ainda é bacana. O álcool está associado a sucesso, a conquistador, e é um problema, o alcoolismo hoje é um problema presente em todos os níveis sociais, né? E isso é uma coisa que nós temos que combater também, né? Certo. Porque o álcool, além de ser carcinogênico, ele deixa a mucosa permeável aos carcinógenos do cigarro. Então ele potencializa, é uma combinação exatamente, ele potencializa o efeito do cigarro. E aí vem aquela, né, um whiskyzinho e um cigarro, é a receita de sucesso numa sociedade, né? Mas de sucesso para a entrada do câncer de boca também. Exatamente. Né? Agora, de novo, uma questão para os dois. Tu falaste antes da consulta de 6 em 6 meses. Em alguns locais eu já vi que inclusive a recomendação já passou para 1 ano, porque se consulte o dentista a cada 1 ano. Quer dizer, a população já não cumpria os 6 em 6 meses, que pelo menos vá a cada ano. As pessoas cumprem isso, em geral? Depende o acesso e a classe social, porque hoje no Sistema Único de Saúde se discute o acesso, né, a universalização, né, do sistema. A própria universidade tem um papel nesse sentido. Exatamente. Então isso já é uma coisa a discutir. Mas depende da educação que a gente der para a sociedade. A sociedade, na sua maioria, ela cumpre o que lhe é ensinado. A nós cabe o papel de ensinar. Então se nós decidirmos que o bom é examinar de 6 em 6 meses, né, tu vai no teu dentista e ele vai te dizer, daqui a 6 meses tu retorna. E tu retornas, porque tu zela pelos teus dentes, já te foi colocado aquele conhecimento. Então nós temos que dar a importância devida, que o paciente saiba a importância devida do seu... E aí uma coisa importante aqui em relação ao autoexame que tu falaste, é que o autoexame é importante, mas ele não substitui o exame do profissional. Isso é uma coisa que tem que ficar tanto no câncer de mama, quanto no exame do câncer de boca. A pessoa pode fazer o câncer de boca, o autoexame, no intervalo das suas consultas regulares, mas ela não substitui a consulta regular. Tá certo. A gente falou um pouquinho antes da mudança de perfil do próprio profissional, do próprio aluno que hoje está entrando, que talvez por uma questão do próprio currículo e também por uma questão de conhecimento da sociedade, tá se voltando um pouco mais para a comunidade, para as periferias, enfim, para a responsabilidade social. Quando vocês vão às comunidades, tu vês que a recepção quanto aos alunos, quanto aos profissionais de odonto já mudou? Sim, a gente é sempre muito bem recebido, eles nos escutam, nos compreendem e procuram seguir as nossas orientações. Tá certo. Então a frente parlamentar vem aí para se inserir nesse caminho, andarem todos juntos para que haja uma prevenção mesmo. Sem dúvida. Ainda pegando um pequeno gancho quando fala em comunidades, né, essas palestras que a gente, acredito que também a própria faculdade faz. E aí eu quero chamar a atenção, a gente tem que aproveitar todos os espaços e chamar a atenção dos poderes executivos, enfim, de toda a sociedade como um todo. Chega numa comunidade carente e pergunta assim, quem aqui tem escova de dente? Todas as crianças levantam as mãos. Quem tem em casa fio dental? 3 levantam. Então esse tipo de coisa ainda que tá muito lento ainda. E é muito comum, eu escovo os dentes com a mesma escova do meu irmãozinho, da minha irmãzinha. Então por que não? E aqui até lança um desafio, por que não colocar... nós hoje vamos num posto de saúde, por exemplo, para pegar um medicamento genérico, por que não colocar a escova
a pasta, o dentifrício, como um material desse, entende? Como uma oferta Como do uma próprio oferta, poder público. exatamente, como vai lá pegar um remédio, muitas vezes muito mais caro, já colocar junto, já inserir nessas ofertas a pasta de dente, a pasta dental, há espaço, a escova. Vereador, para que se legisle Olha, eu sobre não isso? posso, né? Não é, seria um vício de Exato, origem, exato. né? Mas chamar a atenção para as autoridades que isso seria extremamente bem-vindo se um projeto desses viesse ao Poder Legislativo. Seria Eu aprovado. tenho absoluta certeza que seria por unanimidade, né? Eu tenho certeza disso. Então vai aqui, quem sabe, um apelo e um pedido para que isso seja efetuado, porque isso é muito fácil de se verificar, indo em qualquer creche ou colégio municipal mais da periferia. Primeiro, isso que eu te falei de dividir a mesma escova. Isso é extremamente comum, de não ter nem conhecimento do fio dental. Então esse tipo de coisa, acho que nós temos muito que avançar e devemos muito para a sociedade nesta área. Bom, esperamos então que a frente cumpra esse papel de divulgar e de realmente chamar a atenção das autoridades para isso. Então, aproveitando dentro disso que tu falaste, de chamar a atenção que não deveria num país civilizado ainda existir, por exemplo, um outro fator de risco do câncer bucal, que não foi citado aqui porque não deveria existir mais. Mas é o dente que está quebrado e que a língua está passando ali, fazendo aquela... Aí diz, pô, mas ainda tem isso? E como tem? E como tem? O dente que era para ter sido feito um tratamento de canal, uma endodontia, e aí como esse tratamento de canal ficou para 6 meses depois, o dente quebrou, e aí foi, e aí o cliente chega e tem 3, 4 molares quebrados, 3 molares quebrados, com aquelas pontas machucando a gengiva, machucando a língua. Claro. E isso é mais comum do que se pensa, infelizmente. Bom, a gente falou sobre tudo isso, não terminou o assunto, que só prova que a frente parlamentar é mais do que necessária. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês e a disponibilidade em conversar sobre esse assunto. Vereador, parabéns pela instalação da frente, obrigada pela participação. Porto Alegre em Debate termina aqui. Obrigada também pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa.